Shalom, amados. Hoje, dia 13 de junho, eu fui levada em uma visão quando eu dormia e confesso que era uma visão tão nítida que parecia algo real. Nos dias dia 11 e 12 de junho, este final de semana, nós celebramos em nossa comunidade a festa de Shavuot, conhecida como Pentecostes. Foram dias assim de muita alegria, unção, do derramamento do Espírito de Adonai. O Senhor nos abençoou com sua presença. E na madrugada do dia 13 eu tive um sonho, o qual eu queria relatar aqui como uma mensagem de alerta e de preparação para você que faz parte do corpo do Messias Yeshua. Eu estava na esquina da rua onde moro e conversava com uma pessoa que estava perdida por ali. Ela foi embora e agora eu ali sozinha, olhando ainda aquela pessoa seguindo a rua, até que ela sumiu. Quando ouvi uma voz por trás de mim, que me fez paralisar, e eu não conseguia olhar para ver quem era. Mas essa voz me disse assim: não te assombres com o que eu vou te dizer e te mostrar, pois esta visão está para acontecer muito em breve, quando a palavra de Joel e também Atos 2, 17 e 21 diz. Eu vou ler o texto da palavra para que os irmãos entendam. Adonai diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre os escravos, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue, antes do grande e temível dia de Adonai. Todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Essa palavra foi falada pelo profeta Joel e agora proferida pelo apóstolo Pedro. Foi um momento após a descida do Espírito Santo e eles tiveram ali momentos de experiência quando Pedro ele começou a profetizar e ele relatou essa passagem de Joel. Mas o Senhor continuou ainda me dizendo: essa profecia vem sendo cumprida a cada dia, mas falta o último sinal, que é esse do versículo 20 que diz: o sol escurecerá e a lua se transformará em sangue. Nós sabemos que nós estivemos no ano passado, que foi um dos eventos que aconteceu sobre a lua sangrenta, e que marca essa parte da profecia. Mas aqui diz que o sol escureceria. E o Senhor continuou me dizendo: virá por este tempo uma escuridão que vai encobrir a terra. E é interessante que na medida que ele falava, eu comecei a ver que o sol e a lua se escondiam. E o tempo começou a se tornar numa negritude tão forte que não dava para ver mais nada. Em meio àquela treva, e eu me vi ali correndo para dentro da minha casa, eu estava próximo à minha casa, e eu comecei a gritar por meus filhos que vieram e se juntaram a mim. Mas eu ouvia de dentro da minha casa as pessoas no meio da rua correndo e gritando de um lado para o outro, desesperadas, porque estava tão escuro que as pessoas se debatiam umas nas outras, procurando achar uma saída. E eu ouvia barulhos muito fortes, como que de carros que batiam. E de repente pessoas gritavam muito, como se elas estivessem morrendo. E eu podia ver que lá fora havia aquelas pessoas que começaram a se levantar, porque no momento do desespero sempre surge aqueles que são maus, né? E eu via que pessoas estavam morrendo ali fora, porque os carros batiam e as pessoas estavam sendo ali assassinadas, e foi aquela gritaria. E o Senhor então me disse ainda, para que eu e minha família ficasse quietos ali dentro de casa e juntos, porque durante 3 dias a terra iria estar coberta por essa negritude. E Adonai então começou a me orientar o que eu deveria fazer. Ele disse: você tem uma vela e uma caixa de fósforo na gaveta da cozinha. É interessante que hoje pela manhã eu fui até a cozinha, abri a gaveta e lá estava uma vela e a caixa de fósforo. E ele continuou:
Você vai acendê-la somente na hora que vocês forem comer, pois todos devem permanecer parados e só sair do lugar quando precisar ir ao banheiro. Mesmo assim, para ir ao banheiro, teriam que ir agachados no chão para não bater nas coisas, porque era uma escuridão muito forte. E na medida que ele falava, eu via tudo isso acontecendo. Pessoas sendo mortas lá fora, casas sendo saqueadas, pois os ímpios se aproveitavam daquela situação e entravam nas casas, matavam as pessoas para roubar coisas e comidas. Como não havia energia, não podia ver as pessoas. Os supermercados estavam sendo arrombados e como as pessoas não podiam sair de suas casas, muitas delas estavam passando fome por não ter abastecimento em sua casa. E o Senhor me disse, filha, você deve preparar a sua casa para esse momento. Você deve guardar na sua casa mantimentos como uma previsão e uma provisão para esse tempo da dificuldade. E creio e vejo, irmãos, que nesse momento que eu tive esse sonho, eu podia ver que era um tempo assim, de muita angústia e desespero. Mas de repente eu despertei daquela visão. Mas mesmo despertando daquela visão, eu ainda estava sonhando, quando ouvi a voz que me disse, eu estou te mostrando isso, minha filha, para que você fale com as pessoas, com as famílias e líderes religiosos, que eu estou trazendo juízo sobre a terra, porque os homens têm me trocado pelos prazeres deste mundo. Por isso vou tirar deles tudo aquilo que os atrai pelos olhos. Eu os farei ficar cegos, ou seja, a treva que virá será tão grande que seus olhos não poderão mais ver o que os atrai. E essa será a última oportunidade para que se arrependam e sejam salvos. Pela manhã ainda em oração pedi a Adonai que me confirmasse essa palavra. E em Jeremias 39, o Senhor me mostrou o que ele estava falando e confirmando. Em Jeremias 39 diz assim, no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Zangar-Nebo, Sasequim, Rabê-Saris, Nergal-Sarezer, Rabê-Maguê, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os 2 muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e ali o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, a Nebuzaradã, capitão dos guardas, dizendo, toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal, antes como eu te disser, assim procederá para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, mandou, e Nebuzasban, Rabê-Zaris, Nergal-Sarezer, Rabê-Maguê e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do ato da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão,
filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem. E se cumprirão dias diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Então, queridos, por meio dessa palavra, o Senhor confirmou que, por causa do ímpio, por causa da transgressão, por causa da desobediência, o rei Zedequias não quis ouvir o profeta. E o que aconteceu com ele? Os seus olhos foram arrancados, sua família foi morta. Mas só restou o profeta, e o profeta foi guardado. Então eu quero deixar essa palavra para você. Aqui não é a Emily que está falando, mas é pelo Espírito de Adonai que eu falo essas palavras. Que nós possamos ouvir e atentar para aquilo que o Senhor tem mostrado, não somente a mim, mas a outras pessoas, para que nós possamos nos preparar para esse tempo do fim. E a ordem do Senhor é esta, que nós possamos guardar o nosso coração, que possamos encher o celeiro da nossa vida de mantimento, que é a palavra de Deus, que possamos ter reservas para o tempo da dificuldade, porque as trevas virão sobre a terra. Eu não sei que tipo de treva vai ser essa, mas eu acredito que algo vai vir nesses últimos tempos. Mas o Senhor, Ele pede para que nós, como seu povo, possamos nos resguardar para esse dia, que tenhamos a nossa vela acesa, para que possa iluminar a nossa vida. E essa vela acesa, eu acredito, seria Yeshua HaMashiach, a luz do mundo, aquele que vai nos guardar e nos proteger. E eu creio que Adonai está conosco. Então, querido, que eu e você possamos, nesses dias, colocar nossas vidas no altar do Senhor e nos protegermos contra o pecado, tirando os nossos olhos das coisas que perecem e nos voltando para as coisas que são eternas. Que Adonai nos abençoe e nos capacite a viver em santidade até o tempo do fim. Baruch Hashem, um abraço para todos. Aqui quem fala é a missionária Emily Gomes Assunção Moreira. Um abraço.